A estrada que eu tenho de jornalista, acho que 40 anos, batendo por aí. Bom, deixa eu ver, Laurino, espera um pouquinho. Vou com o Gabriel para as informações sobre a febre Oropouche, as 2 mortes confirmadas como as primeiras do mundo. É com você mais uma vez, Gabriel. Saiba que a recíproca é mais que verdadeira, Casemiro. Bom dia mais uma vez. Como eu disse no início do jornal, essas 2 mortes já haviam sido confirmadas aqui pela Secretaria Estadual de Saúde, mas faltava a validação do Ministério da Saúde, que apontou de ontem para hoje que não apenas estão confirmadas essas 2 mortes, como elas são as primeiras registradas em todo o mundo. Antes não havia qualquer relato de febre Oropouche, morte por febre Oropouche. Essas 2 vítimas aqui da Bahia, elas faleceram no dia 24, ou melhor, no dia 27 de março, a primeira vítima com 24 anos, morava na cidade de Valença, a segunda em Camamu, tinha 21 anos e esse óbito foi registrado no dia 10 de maio. Falamos sobre isso essa semana aqui no Bom Dia Bahia. Segundo o Ministério da Saúde, continua a investigação, uma morte em Santa Catarina e foi descartada a relação casual por febre Oropouche de um óbito ocorrido no Maranhão. Além disso, 6 casos de transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho da infecção da febre, estão sendo investigados. 3 em Pernambuco, 1 na Bahia e 2 no Acre. 2 casos evoluíram para morte fetal, houve um aborto espontâneo e 3 casos apresentaram anomalias congênitas, como a microcefalia, também atribuída ao Zika vírus. Ainda segundo o Ministério da Saúde, essas análises estão sendo feitas pelas secretarias estaduais de saúde e especialistas, claro, com acompanhamento do Ministério da Saúde para concluir se há relação entre a febre do Oropouche e casos de malformação ou aborto. Em 2024, foram registrados 7.236 casos da febre aqui no nosso país, em 20 estados brasileiros, para ser mais preciso. A maior parte desses casos foi registrada no Amazonas e também em Rondônia. Vamos falar sobre a situação aqui do nosso estado, porque a Secretaria Estadual de Saúde vem atualizando com uma certa frequência os números e até o dia 23 de julho, o LACEN, que é o Laboratório Central do nosso estado, havia confirmado 835 amostras positivas da febre Oropouche, distribuídas em 59 cidades do universo de 417 municípios baianos. Desses casos, 58% estão concentrados na macro-região sul, seguida pela macro-região leste, com 39% dos casos. É importante relembrar que a febre Oropouche é transmitida pelo mosquito chamado maruim. Os sintomas são muito parecidos com o da dengue, mas para que a febre seja diagnosticada é necessário uma série de análises para descartar as primeiras arboviroses, que são as mais conhecidas: Zika vírus, dengue e chikungunya. Esse trabalho está sendo promovido pelo LACEN, que, como eu disse, é o Laboratório Central. E as medidas, os cuidados que são necessários, basicamente são os mesmos contra o mosquito Aedes aegypti. Por exemplo, a gente está numa área aqui no Centro Administrativo da Bahia que tem muito material orgânico, restos de folhas, coisas que estão entrando em composição, e esse ambiente acaba se tornando ideal para a proliferação desse mosquito. Então, higiene em primeiro lugar, limpeza das ruas e nada de deixar a água parada. Essa é a recomendação dos especialistas. Casemiro. Muito obrigado, Gabriel. Já não bastava, né, o Aedes aegypti, com toda a força dele, miserável, que dá um trabalho danado. Agora tem também o maruim, para deixar a gente mais preocupado ainda, esse mosquitinho pequeno que é o transmissor dessa doença. E aquela história, quando você pensa que está se livrando de uma doença, ou pelo menos combatendo os casos dessa doença, aparece outra para a gente se preocupar e, claro, todo cuidado é necessário na prevenção e no tratamento também. 6h09.